Bom dia, boa tarde, boa noite. A todos os que estão chegando, sejam muito bem-vindos. E os que estão retornando, bem-vindos de volta. Eu sou a Tia Lu e esse aqui é o nosso espaço de leitura compartilhada e bate-papo. E aí, qual é a boa de hoje? Olá, pessoa querida que está aqui me dando a honra de compartilhar mais esse momento de leitura, bate-papo, estudo, compreensão do mundo, seja como você quiser chamar. A boa de hoje é o nosso livrinho Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Esse livro que está aí há quase um século dando dicas para que possamos viver de uma forma assim a angariar empatia das pessoas pelo mundo, né? Então, é isso, e se você gosta desse tipo de livro de desenvolvimento pessoal, como eu costumo chamar, se você gosta desse autor, Dale Carnegie, se você tinha vontade de ler esse livro e não tinha tempo, eu vou pedir na cara dura mesmo seu like para este vídeo, para que o YouTube entenda que isso aqui é um conteúdo legal, um conteúdo bacana, um conteúdo que merece ser gostado. Então goste, aperte aí no gosto. Agora, se você gosta de assuntos diversos, de leitura compartilhada, enfim, de ouvir, né, uma leitura com comentários, eventualmente, se você gosta de botar um videozinho aí sobre algum assunto interessante para lavar a sua louça ou fazer qualquer outra coisa, então eu vou te convidar a você se inscrever aqui no canal e fazer parte da nossa família. Nós temos várias listas de leitura. Temos livros já completos e temos livros em andamento, tá bom? Eita, tossezinha. Bom, então vamos começar o nosso capítulo de hoje, como vocês já viram na thumb e no título, um modo fácil de ser um bom conversador. Tá lembrando que eu tenho livro físico, então não tem tela de leitura, você pode colocar aí e ir fazendo suas coisinhas enquanto a gente tá aqui. Sabe aquela roupa que precisa dobrar para guardar? Então, bota o vídeo aí que a gente vai resolver isso até o final do vídeo e acabou. Antes de terminar o vídeo já acabou, pode ter certeza disso. Então bora lá. Certa vez fui convidado para uma reunião onde se jogava bridge. Não jogo bridge e havia lá uma loura que também não jogava. Descobrira que eu fora gerente da Lowell Thomas antes de ele ir para o rádio. O gerente de Lowell Thomas é uma pessoa, né? Que havia viajado bastante pela Europa enquanto o auxiliava nos preparativos das conferências ilustradas sobre viagens que então estava realizando. Disse-me: "Oh, Sr. Carnegie, quero que me fale sobre os maravilhosos lugares que visitou e os espetáculos que viu." Quando nos sentamos no sofá, foi logo dizendo que ela e o marido haviam voltado recentemente de uma viagem à África. "África!" exclamei. "Que coisa interessante! Sempre tive vontade de visitar a África, mas nunca tive oportunidade de ir. Apenas me demorei 24 horas de passagem na Argélia. Diga-me, visitou o país dos grandes enigmas? Que felicidade! Sinto inveja. Fale-me sobre a África." Isso foi o bastante para 45 minutos de conversa. Nunca mais me perguntou onde eu havia estado, nem o que havia visto. Ela não queria ouvir-me sobre minhas viagens. Tudo o que desejava era um ouvinte interessado para que pudesse dar expressão ao seu ego e falar sobre os lugares em que estivera. Era ela uma exceção? Não. Muitas pessoas são assim. Inclusive, a maioria das pessoas gosta muito do pronome da primeira pessoa do singular, né? O eu. O que eu fiz, o que eu gosto, o que eu faço, né? E aí você pode usar isso a seu favor quando você precisar ali angariar, né, a simpatia de alguém. Por exemplo, faz pouco tempo recebi um convite para um jantar dado por um editor de livros em Nova York e lá encontrei um notável botânico. Nunca eu havia falado antes a um botânico e achei-o fascinante. Sentado na minha cadeira, ouvi o que ele falou sobre plantas exóticas e experimentos para o desenvolvimento de novas formas de vida das plantas, além de jardins internos. Falou-me inclusive de fatos espantosos sobre a batata. Será que existe tão espantoso sobre a batata, né? Bom, eu tinha um pequeno jardim interno em casa e ele teve a gentileza de ensinar-me como resolver alguns dos meus problemas. Como eu disse, nós estávamos num jantar.
Lá deveria haver mais uma dúzia de convidados, mas eu violei todas as regras de cortesia, ignorei todos os demais e falei durante horas com o botânico. Deu meia-noite e a lua... Não, peraí, isso é outro assunto. Deu meia-noite. Despedi-me de todos e me retirei. O botânico virou-se então para o dono da casa e fez vários elogios à minha pessoa. Eu era muito estimulante, eu era isso, eu era aquilo, e terminou dizendo que eu fui a prosa mais interessante. Uma prosa interessante? Eu? Porque afinal de contas quase nada disse. Gente, como eu vejo a minha vida nesse capítulo? Nossa! Nada poderia ter dito se eu tivesse querido sem mudar de assunto, pois conheço tanto de botânica como da anatomia de um pinguim. Mas fiz o seguinte, ouvi atentamente. Ouvia porque estava verdadeiramente interessado e ele sentiu isso. E foi uma coisa que ele falou, né, num outro capítulo aí para trás, sobre estar verdadeiramente interessado. Naturalmente que lhe agradou. Essa espécie de atenção é uma das mais altas considerações que podemos prestar aos outros. Poucos seres humanos, escreveu Jack Woodford em Strangers in Love, estão à prova da vaidade de uma atenção interessada. Ainda fui além de lhe prestar uma atenção interessada. Fui sincero na minha apreciação e generoso no meu elogio, que é uma dica que ele dá em uns capítulos atrás. Você se lembra disso, que você assistiu, né? Disse-lhe que estava imensamente entretido e que a sua conversa me instruía, e era verdade. Disse-lhe que desejava possuir os seus conhecimentos, e desejava mesmo. Disse-lhe que gostaria de vagar pelos campos com ele, e de fato gostaria. Disse-lhe que queria vê-lo novamente, e queria mesmo. E assim consegui que ele me julgasse uma boa prosa, quando na realidade fui apenas um bom ouvinte que o incentivou a falar. Qual é o segredo, o mistério de uma entrevista comercial e coroada de êxito? Bem, de acordo com o que disse o genial Charles W. Eliot, não há mistério acerca dos sucessos nos assuntos comerciais. A atenção exclusiva para a pessoa que lhe estiver falando é muito importante. Nada mais é tão lisonjeador como isso. O próprio Eliot foi um mestre na arte de ouvir. Henry James, um dos primeiros grandes romancistas dos Estados Unidos, relembrou: enquanto o Dr. Eliot ouvia, seu silêncio não era mero silêncio, era uma forma de atividade. Sentava-se com o corpo bastante ereto, as mãos juntas sobre o colo, sem fazer o menor movimento, a não ser quando girava um dedão em torno do outro, ou muito depressa ou muito devagar, encarando o interlocutor, ouvindo tanto com os olhos quanto com os ouvidos. Ouvia com a mente e considerava atentamente o que tinha a dizer enquanto dizia. Ao final de uma entrevista, a pessoa que havia falado com ele sentia-se como se ele lhe tivesse dado algumas respostas. E ele não tinha falado nada. Isso é claro como água, não é? Você não precisa estudar 4 anos em Harvard para descobrir tal coisa. Entretanto, conheço, e você também, comerciantes que desejam alugar espaços caros, comprar seus artigos com economia, arrumar suas vitrinas com arte, gastar centenas de dólares em propaganda e contratam empregados que não possuem o senso necessário para ser bons ouvintes. Empregados que interrompem constantemente os clientes, muitas vezes contradizendo-os, irritando-os e que apenas conseguem levá-los para longe da loja. Eita ferro! Quem nunca passou por uma situação dessa, né? Com um atendente de loja, um vendedor, ou enfim, ou um atendente de saque, qualquer coisa assim. Uma grande loja de Chicago quase perdeu uma cliente regular que anualmente gastava milhares de dólares porque uma das vendedoras era má ouvinte. A senhorita Henrietta Douglas, que fez nosso curso em Chicago, havia comprado um casaco numa promoção. Quando chegou em casa com a compra, notou que havia um rasgo no revestimento. No dia seguinte, retornou à loja e pediu à vendedora para trocá-lo. A vendedora recusou-se até mesmo a dar-lhe ouvidos. A senhora o comprou numa promoção, disse a vendedora. Apontou o dedo para um cartaz na parede. Está escrito lá, exclamou. Não aceitamos devolução. Se o comprou, fique com ele. Conserte o rasgo à senhora mesma. Nossa. Mas a mercadoria está com defeito, queixou-se a senhora Douglas.
Isso não faz diferença, retrucou a vendedora. Sem devolução é sem devolução. A senhora Douglas, indignada, estava pronta para sair da loja, jurando nunca mais tornar a pôr os pés ali, quando a gerente do departamento a cumprimentou. Conheciam-se havia anos. A senhora Douglas contou-lhe o incidente lamentável. A gerente ouviu-a com a máxima consideração, examinou o casaco e disse: nessas promoções, liquidamos mercadorias de final de estação, por isso não aceitamos devoluções. Mas esta norma não se aplica a artigos com defeito. Por certo, restauraremos ou trocaremos o revestimento, ou, se a senhora preferir, devolveremos o seu dinheiro. Que diferença de tratamento! Se a gerente não aparecesse e escutasse as queixas da cliente, a loja teria perdido para sempre uma das suas mais antigas clientes. Ouvir é um fator importante, tanto em casa como no trabalho. Millie Esposito, de Croton-on-Hudson, Nova York, ouvia com atenção quando um de seus filhos tinha alguma coisa a lhe dizer. Certa noite estava sentada na cozinha com o filho, Robert, e após uma rápida discussão sobre uma ideia que ele alimentava, Robert disse: mãe, sei que a senhora gosta muito de mim. E a senhora Esposito comoveu-se e comentou: naturalmente que gosto de você. Duvidava disso? A senhora Esposito comoveu... não. Robert respondeu: não, mas sei realmente que a senhora gosta de mim quando quero conversar sobre alguma coisa e a senhora para de fazer o que está fazendo só para me ouvir. O agressor crônico, mesmo o mais violento crítico, mostrará mais tolerância e calma diante de um paciente e simpático ouvinte. Um ouvinte que se mantém em silêncio enquanto o irascível pesquisador de defeitos se dilata como uma jiboia e vomita o veneno de seu sistema. Ilustrando, a New York Telephone Company descobriu há poucos anos que tinha de tratar com um dos mais relapsos clientes que já atrapalharam a companhia. Enfureceu-se, ameaçou separar o fone dos fios, recusou-se a pagar certas contas declarando que elas eram falsas, escreveu cartas aos jornais, formulou várias queixas à Comissão de Serviços Públicos e iniciou algumas ações contra a companhia telefônica. Finalmente, um dos mais hábeis mediadores da companhia foi enviado para se encontrar com esse semeador de tempestades. O mediador, inteiramente silencioso, deixou o desagradável rapagão deleitar-se, vomitando a sua bilis. O homem da companhia telefônica ouviu, apenas disse sim e mostrou-se simpático às suas reclamações. Ele estava furioso e falou durante quase 3 horas, disse o mediador, quando relatou suas experiências diante de uma das minhas classes. Então, voltei outra vez e ouvi um pouco mais. Estive com ele 4 vezes e antes da 4ª visita, tornei-me membro titulado de uma organização que ele estava iniciando. Chamou-a de Associação de Proteção aos Assinantes de Telefone. Ainda sou membro dessa organização e, segundo sei, sou o único membro em todo o mundo ao lado do senhor fulano de tal. Eu o ouvi e mostrei-me simpático a todos os pontos que frisou durante os nossos encontros. Nunca um homem de uma companhia telefônica tinha falado com ele de tal modo e tornou-se quase amistoso. A razão que me levava a procurá-lo não foi mencionada na primeira vez e muito menos na segunda ou na terceira, mas na 4ª entrevista abordei o caso, tive todas as contas pagas e pela primeira vez na história das suas dificuldades com a companhia telefônica, retirou todas as queixas que fizera a Comissão de Serviços Públicos. Sem dúvida, o senhor fulano considerou-se como membro de uma cruzada, defensor dos direitos públicos contra uma contínua exploração. Satisfez sua vontade de ser importante, primeiramente, agredindo e queixando-se. Mas logo que se sentiu considerado e tratado como importante por um representante da companhia, suas queixas imaginárias se desfizeram como bolhas de sabão. Certa manhã, anos atrás, um cliente insatisfeito entrou no escritório de Julian F. Detmer, fundador da Detmer Woolen Company, que mais tarde se tornou a maior distribuidora de lãs no comércio de alfaiatarias. Esse homem nos devia uma pequena importância, explicou-me o Sr. Detmer. O cliente negava isso, mas tínhamos certeza de que ele estava enganado. Assim, nosso departamento de crédito insistiu pelo pagamento. Depois de receber várias cartas do nosso departamento, arrumou sua bagagem,
Fez uma viagem a Chicago e apressou-se a vir em meu escritório, não somente para informar-me de que não viera pagar a conta, mas também de que nunca mais compraria mercadorias na Detmer Woolen Company. Ouviu pacientemente tudo quanto tinha a dizer. Estive tentado a interrompê-lo, mas compreendi que seria má política. Assim, deixei que falasse tudo. Quando finalmente começou a esfriar e se tornou receptível, disse calmamente: quero agradecer-lhe por ter vindo a Chicago falar-nos sobre isso. Fez-me um grande favor, pois se o nosso departamento de crédito o aborreceu, pode também aborrecer outros bons clientes e isso será muito ruim. Acredite-me, estou muito mais desejoso de ouvir isso do que o senhor de dizê-lo a mim. Era essa a última coisa no mundo que ele esperava ouvir de mim. Penso que ficou desapontado pela asneira de ter vindo a Chicago para dizer-me uma ou duas coisas, e aqui, em vez de atracar-me com ele, estava agradecendo-lhe. Assegurei-lhe que nós riscaríamos o débito dos livros e pedi que se esquecesse disso, pois ele era um homem muito cuidadoso, com uma única conta a olhar, enquanto nossos empregados tinham que olhar milhares de contas. Por essa razão, havia menos possibilidade de ele estar errado do que nós. Disse-lhe que compreendia perfeitamente como se sentiu e que se eu estivesse no seu lugar, teria certamente sentido o mesmo. Desde que se decidira a não comprar mais de nós, recomendei-lhe outras casas de lã. Antes, quando ele vinha a Chicago, costumávamos almoçar juntos, por isso convidei-o para almoçar comigo naquele mesmo dia. Aceitou com certa relutância, mas quando voltamos ao escritório, nos fez um pedido de mercadorias como nunca fizera até então. Voltou para casa com disposições brandas e, querendo ser tão justo conosco como acabávamos de ser com eles, foi examinar suas contas e, encontrando uma que não havia sido paga, enviou-nos um cheque com as suas desculpas. Mais tarde, quando a esposa o presenteou com o filho, ele deu-lhe o nome de Detmer e continuou cliente e amigo da nossa empresa até sua morte 22 anos depois. Anos atrás, um pobre rapaz, imigrante holandês, ocupava-se, depois da escola, em limpar as vitrinas de uma padaria para sustentar seus familiares. Eram tão pobres que ele costumava diariamente percorrer as ruas com uma cesta para catar pedaços de carvão que caíam dos carros ao descarregarem. Esse rapaz, Edward Bock, não cursou em toda a sua vida mais de 6 anos de escola. Tornou-se, entretanto, um dos mais prósperos editores de revistas na história do jornalismo americano. Como conseguiu isso? É uma história comprida, mas o seu início pode ser contado rapidamente. Começou empregando os princípios preconizados neste capítulo. Deixou a escola aos 13 anos e empregou-se como mensageiro da Western Union, mas nem por um momento sequer abandonou a ideia de ter uma educação. Ao contrário, começou a educar-se, economizava suas passagens de bonde e deixou de almoçar até conseguir dinheiro suficiente para comprar uma enciclopédia de biografias americanas e fez tudo em silêncio. Leu a vida dos homens famosos e escreveu-lhes pedindo informações adicionais sobre a sua infância. Ele era um bom ouvinte, incentivou pessoas famosas a falar de si mesmas. Escreveu ao general James A. Garfield, que era então candidato à presidência, e perguntou-lhe se era verdade que ele fora um rapaz de reboque num canal. E Garfield lhe respondeu. Escreveu ao general Grant perguntando-lhe alguma coisa sobre uma batalha, e Grant desenhou um mapa para ele e convidou este rapaz de 14 anos para jantar e passou a noite falando para ele. Esse mensageiro da Western Union estava em breve correspondendo-se com a maioria das pessoas mais famosas do país. Ralph Waldo Emerson, Oliver Wendell Holmes, Longfellow, Sra. Abraham Lincoln, Louisa May Alcott, General Sherman e Jefferson Davis. Daqui eu só conheço talvez a Sra. Abraham Lincoln, né? Mais por causa do marido do que por ela mesma. Não somente manteve correspondência com essas pessoas eminentes, vamos acreditar que sim, né? Como logo que obteve umas férias, visitou muitas delas, sendo um hóspede bem recebido em suas casas. Esta experiência lhe incutiu uma confiança inestimável. Esses homens e mulheres contagiaram-no com uma visão e uma ambição que revolucionaram sua vida. E tudo
Permitam que eu repita, foi possível apenas pela aplicação dos princípios que estamos discutindo aqui. Isaac F. Markelson, um jornalista que entrevistou centenas de celebridades, declarou que muitas pessoas deixam de causar uma boa impressão porque não ouvem atentamente. Ficam tão interessadas no que vão dizer em seguida que não abrem os ouvidos. Grandes homens disseram-me que preferem bons ouvintes a bons faladores, mas a habilidade de ouvir parece mais rara do que qualquer outra boa maneira. E não somente os grandes homens estimam um bom ouvinte, mas as pessoas comuns também, com certeza. Como disse o Reader's Digest uma vez, muitas pessoas chamam médico quando tudo que elas desejam é um público. Durante as horas mais difíceis da Guerra Civil, Lincoln escreveu a um velho amigo em Springfield, Illinois, pedindo-lhe para ir a Washington. Lincoln disse que tinha alguns problemas que queria discutir com ele. O velho vizinho foi à Casa Branca e Lincoln falou-lhe durante horas sobre a conveniência de lançar uma proclamação libertando os escravos. Lincoln repassou por todos os argumentos prós e contras de tal movimento, leu cartas e artigos de jornais, alguns atacando-o por não ter libertado os escravos e outros porque receavam que ele abolisse a escravatura. Depois de falar durante horas, Lincoln apertou a mão do seu velho vizinho, disse-lhe boa noite e mandou-o para Illinois, sem mesmo perguntar-lhe a sua opinião. Lincoln falou todo o tempo. Isso deve ter clareado seu pensamento. Ele pareceu sentir-se mais tranquilo depois de falar, disse o velho amigo. Lincoln não queria conselho. Queria apenas um ouvinte simpatizante com quem pudesse descarregar-se. Eis o que todos nós queremos quando estamos preocupados. É isso que frequentemente todos os clientes irritados querem, bem como o empregado insatisfeito ou o amigo magoado. Um dos maiores ouvintes dos tempos modernos foi Sigmund Freud. Um homem que o conheceu descreveu sua maneira de ouvir. Fiquei tão fortemente impressionado que jamais o esquecerei. Ele tinha a qualidade que jamais encontrei em homem algum. Nunca em toda a minha vida vi atenção tão concentrada. Não havia essa coisa do agudo olhar que penetrava a alma. Seus olhos eram meigos e suaves, sua voz era calma e macia. Fazia poucos gestos, mas a atenção que dispensava a mim, seus comentários positivos sobre o que eu dizia, mesmo quando eu me expressava mal, eram extraordinários. Você não imagina o que significava ser ouvido daquela maneira. Se quiser saber como fazer as pessoas correrem de você e o ridicularizarem pelas costas ou mesmo desprezá-lo, eis aqui a receita. Nunca se mostre disposto a ouvir alguém por muito tempo. Fale incessantemente sobre você mesmo. Se tiver uma ideia enquanto a outra pessoa estiver falando, não espere que ela termine. Ela não é tão interessante como você. É o tipo de gente que gosta do pronome da primeira pessoa, né? Pronome pessoal, primeira pessoa lá, né? Eu. Por que gastar seu tempo ouvindo a sua frívola tagarelice? Adiante-se logo, interrompendo-a no meio da sentença. Você conhece gente assim? Sim, eu conheço, infelizmente. E o pior é que muitas delas são proeminentes. Importunos, eis o que eles são. Importunos intoxicados com o próprio ego, ébrios com o sentimento de sua própria importância. O homem que só fala de si, só pensa em si. E o homem que pensa somente em si, diz o Dr. Nicholas Murray Butler, durante muito tempo reitor da Universidade de Colômbia, é irremediavelmente ignorante. Não é educado, diz o Dr. Butler, não interessando o seu grau de instrução. Assim, se quiser ser um bom conversador, seja um ouvinte atento. Para ser interessante, seja interessado. Faça perguntas que o outro sinta prazer em responder. Incite-o a falar sobre si mesmo e sobre seus assuntos prediletos. Lembre-se de que o homem com o qual estiver falando está uma centena de vezes mais interessado em si mesmo, nos seus problemas e vontades, do que em você e seus problemas. Sua dor de dentes significa mais para ele que a fome na China que mata 1 milhão de pessoas. Um furúnculo no seu pescoço interessa-lhe mais que 40 tremores de terra na África. Pense em tudo isso na próxima vez que iniciar uma conversa. Princípio 4.
Seja um bom ouvinte, incentive as pessoas a falarem sobre elas mesmas. E esse foi o nosso assunto de hoje, né? Nossa diquinha de Dale Carnegie, nosso homem que dá dicas, né? Então, tá aqui. Faça as pessoas falarem sobre elas, caso você queira contar com a simpatia delas. Tá certo? Isso aqui, né? São as dicas para que as pessoas tenham simpatia, né? Se mostrem mais solícitas e tudo mais, né? E é isso. Então, você tá gostando? Eu espero que sim. Aqui em cima tem já a playlist, ó, aqui nesse izinho. A playlist com todos os trechos já desse livro que já lemos. Se quiser fazer alguma reciclagem, se você está chegando agora e perdeu algum, tá aí a playlist toda. Quiser mandar para alguém também, fica à vontade, a casa agradece, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês fiquem bem, a gente se vê no próximo vídeo. Cuidem-se bem, paz e luz, um beijo e tchau. É isso, né? Tchau. Acabou. Acabou por hoje, acabou. Viva! Uhul!